Salve nerds! Jairo Alves aqui de volta com mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. O livro que eu vou trazer hoje para vocês é uma lição de vida. Se tudo que você tem lhe fosse tirado, você encontraria sentido na vida? O livro de hoje a gente vai falar sobre esse tema. Fica ligado no vídeo. E é isso aí, pessoal. O livro que eu vou trazer para vocês hoje, ó, esse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Isso aqui, esse autor, ele é um psicólogo, né? Ele foi um psicólogo aqui e ele foi prisioneiro no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. A história que ele conta aqui é uma história muito emocionante, né? Eu acredito que uma pessoa mais sensível possa até achar o livro um pouco forte, né, devido à história, devido ao relato que ele conta aqui, né. Quem já estudou assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre campos de concentração, sabe como era cruel a vida das pessoas, né, que eram prisioneiros em campos de concentração, né. Esse livro aqui, ele é pequeno, ele só tem 175 páginas, essa edição aqui é de 2018. Livrozinho pequeno, fininho, dá para você ler assim, muito legal, assim, uma semana, você lê muito de boa. Texto narrativo, ele vai narrando, né? E aí ele narra, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, ele fala como foi a vida dele no campo de concentração, como foi sofrido, né? Tudo que ele passou de violência, de fome, sono, de não ter roupa para vestir, de ser tratado pior do que animais, né? Pior do que o animal aqui. E de ter os seus parentes foram mortos, né? Nas câmaras de gás, os parentes dele, o pai, a mãe, os irmãos, a esposa dele. Então realmente é uma história muito assim, muito forte, né? Como eu disse, algumas pessoas podem achar o livro um pouco forte, né? A lição de vida, eu acredito que é um livro que dá para você tirar uma lição muito importante, né? Mesmo que tudo lhe seja tirado, mesmo que você passe por um sofrimento muito grande, você pode tirar uma lição de vida daquele sofrimento. É um livro muito interessante, eu recomendo muito para pessoas que estejam assim, passando por um momento difícil na sua vida, né? Dá para tirar uma lição de vida muito legal. Ele vai falar aqui desde a chegada, né? A primeira parte que eu achei mais interessante, que é a parte que ele fala da sua vivência no campo de concentração, né? Então ele fala da chegada no campo de concentração, a primeira parte ele divide em três partes, né? A chegada, o cotidiano e a liberdade, né? Então a primeira parte ele fala do choque, né, de ele ter uma vida comum, ele é psicólogo, ele tinha uma clínica dele, a clínica dele foi fechada, ele foi preso, os parentes dele foram presos no campo de concentração, né, e ele foi separado, já não viu mais a esposa dele foi morta, os pais dele foram mortos no campo de concentração, tudo que ele tinha, todos os bens, tudo que ele tinha foi confiscado. E até o nome dele, né, ele perdeu, porque no campo de concentração eles recebiam uma tatuagem no braço, uma numeração, e ele, a partir daquele momento ele era chamado apenas pelo número que ele tinha tatuado no braço. Muito forte, muito forte. Então ele conta essa questão da chegada, né, dessa perda, daquele choque, sair de uma vida normal, de uma vida comum onde ele trabalhava, ele tinha o cotidiano dele, até chegar no campo de concentração e levar aquele choque daquele local. Você vê aqui na imagem aqui, ó, isso aqui é um campo de concentração, né? Os arames farpados aqui, as pessoas passavam por esse corredorzinho aqui, ó. E aqui é as torres de vigia, né? E aqui é os galpões onde eles ficavam, passavam a noite e ficavam, né, para dormir, né? E aí o relato é muito forte. E aí a segunda parte aqui que ele fala na primeira parte do livro, que, né, é o cotidiano, que é aquela trabalhos forçados, tortura, violência, de levar chicotada, levar socos dos vigias, né, do campo de concentração, passar fome, sono, doenças, né? Ficar muitas pessoas no mesmo local, né? No mesmo ambiente ali, um local que era para ter 100 pessoas, 200 pessoas, tinham mais de 1000 pessoas, né? Então ele vai contar como é que era esse cotidiano, a vida sofrida. Às vezes você passava o dia todo, você só comia uma lascazinha de pão, às vezes tinha uma sopazinha rala. Então é um ambiente muito extremo, né? Ele fala muito disso aqui, né? Que é algo que chocava a pessoa, né? Às vezes tirava a sensibilidade da pessoa, a pessoa ela perdia, ela se mortificava, né? Perdia os sentidos dela, né? A pessoa ficava ali apática, né? Ele fala que quando a pessoa chega, você vê corpos, né? Pessoas enforcadas lá no campo,
E pessoas que às vezes não aguentavam a pressão, nessa cerca aqui que você vê na imagem, ela é elétrica, né, eletrificada, alta tensão. Então as pessoas, tipo, prisioneiros que não aguentavam, né, a vida sofrida no campo e pegavam na cerca elétrica para morrer, né, porque não aguentavam. Ou então lá como é na Alemanha, né, que esses campos de concentração é na Alemanha, Polônia, os países que eram dominados pelo Terceiro Reich, eles ficavam em países muito frios, né? Então as pessoas que não aguentavam, elas simplesmente iam para um local frio, sem roupa e morria congelada, né? Então é muito forte. Ele, como ele era um psicólogo, talvez eu acredito que por isso ele conseguiu resistir, né, ao campo de concentração. Ele usou os conhecimentos deles que ele tinha da psicologia para poder fortalecer a mente dele, né? E aí ele fala essa questão, né? No início, quando você chega, um prisioneiro, ele fica em choque, né? Ele fica ali, ele vê a outra pessoa ali sofrendo violências, apanhando, e ele fica comovido. E depois de um tempo ele se mortifica, né? Ele fala um relato aqui que viu uma criança lá sofrendo e ele fica apático, para ele tanto faz ver aquela pessoa apanhando ou não. Então você fica ali mortificado. Realmente é um livro muito interessante. A primeira parte que eu achei mais interessante, que é essa questão do campo em si, da convivência, e a segunda é a logoterapia, que é posteriormente quando ele é libertado, né? É a terceira parte aqui, da primeira parte do livro, que ele fala, ele conseguiu sobreviver, né? Ele foi um dos poucos que conseguiu sobreviver ao campo de concentração, quando os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração foram fechados, né? E ele conseguiu sobreviver. E aí a última parte da primeira parte aqui do livro é a parte da liberdade, que ele fala até essa questão de retornar à liberdade, foi algo chocante, né? Foi algo que foi difícil para ele, porque já estavam condicionados àquela vida sofrida do campo de concentração, né? E aí a última parte é justamente a liberdade, né? Ele conta tudo, a chegada, do cotidiano. Ele ficou mais ou menos 3 anos, um pouco mais de 2 anos preso no campo de concentração. Ele passou por vários campos de concentração, né? E conta como foi toda essa vida. Então você dá para tirar uma lição de vida, né? Muitas pessoas aqui, muitos companheiros deles, perdiam o sentido da vida, né? E aí ele foi o criador da logoterapia, que é uma espécie de especialização da psicologia, né? Ele criou essa escola de pensamento aí da psicologia, que a logoterapia, pelo que eu entendi, é uma busca de sentido, né? Você mostrar para o paciente que ele deve focar no futuro, né? Focar em algo que ele pode realizar, né? Encontrar o sentido da vida, né? Encontrar o sentido da vida. Então uma coisa é um teórico que não passou por isso, né? Está aplicando ao paciente. Uma coisa é ele que sofreu na pele, né? Sentiu na pele o que é o sofrimento humano, o que é a maldade, o que é a crueldade humana, e ele aplicar isso, né? E repassar isso para os pacientes. Então é muito interessante essa parte da logoterapia, que é a segunda parte do livro. Eu não vou me aprofundar, que é um pouco mais técnico, eu acredito que seja mais para pessoas da área de psicologia, né? E eu me foquei mais na primeira parte. Então eu diria que é um livro muito interessante aqui para você aplicar numa aula de história. Dá para você aplicar aí, se você estiver estudando a Segunda Guerra Mundial, essa questão de campos de concentração, então é um livro que eu recomendo muito. Então é a dica de hoje do canal, né? Em Busca de Sentido. Um livro muito interessante, muito bom. Um livro forte, né? Para pessoas que tem, assim, for mais sensível, pode se sentir um pouco chocado aqui pela leitura do livro. Então fica a dica aí. Essa edição aqui é de número 43 já. Então um livro que já teve várias edições aí. Então é isso, né? Essa foi a dica de hoje do canal. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo, deixa nos comentários aí. Se você está gostando, deixa um alô, deixa um ok. Compartilhe o nosso conteúdo com amigos, né? Compartilhe nossos vídeos, mande para pessoas que gostam de história, gostam de livros de história. Compartilhe com amigos. Comente aí no vídeo, deixa uma curtida aí nesse vídeo aqui. Logo estaremos de volta com mais conteúdo aqui no canal. E é isso aí. Até a próxima.